Sino l'orário meia-noite, 15 horas, no local do Cairo, 22 e 15 UTC, passamos a apresentar o seu programa em língua portuguesa pelo Departamento Brasileiro da Rádio Cairo. Caros ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Estamos aqui na Zora do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, que transmite na frequência de 9.885 kHz na banda dos 31 metros. Recordamos que também podem nos sintonizar por via satélite na 7 programa número 8. A nossa equipe de hoje está constituída na apresentação Ismael e na técnica do som Usama. E passamos a apresentar a nossa programação para hoje. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 os versículos do Alcorão, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 esportes na semana, à meia-noite 50 o sermão de sexta-feira, a uma página da história de Jerusalém, a 1h05 palestra cultural, a 1h10 a sétima arte, a 1h15 o Egito maravilhoso, a 1h20 resumo das notícias, a 1h22 a apresentação de programação do dia seguinte, a 1h25 canção árabe. Como sempre iniciamos com a música oriental. Agora vamos ao resumo do noticiário. O ministro das Relações Exteriores egípcio sublinhou a importância de continuar o fluxo de ajuda humanitária em envio da Força Internacional de Estabilização para monitorar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Egito expressa total apoio ao reinício das negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Sultanato de Oman para discutir o dossiê nuclear iraniano. O ministro do Petróleo, Karim Badawi, enfatiza durante a sua reunião com o secretário de Energia dos Estados Unidos o papel fundamental do Egito como centro regional para o comércio e circulação de energia. O ministro, ou seja, a ministra do Desenvolvimento Local, reúne-se com a representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para discutir áreas de cooperação conjunta entre as duas partes. 2 palestinos foram mortos a tiros por forças de ocupação israelense em Beit Lahia e em Jabal, no norte da faixa de Gaza. Estas outras notícias iremos desenvolvê-las já meia-noite e 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, os versículos do Alcorão. Rádio Cairo. Rádio Difusora da República Árabe do Egito passa a apresentar versículos do Corão.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. Caros ouvintes, agora passamos a apresentar a interpretação dos versículos recitados a partir do verso 82 até 93 da Surat Al-An'am, o Gado. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua estirpe e seus companheiros
claros, provenientes, pois os versículos anteriores apresentaram o diálogo que Abraão, que a paz esteja com ele, travou a respeito da adoração de ídolos para o seu povo, declarou que era inocente dessa adoração errada. Os versículos recitados passam a servir como uma separação da verdade do Altíssimo entre Abraão e seu povo politeísta que o disputou. Portanto, o primeiro versículo afirma que aqueles que acreditam somente em Deus e somente a Ele adoram, esses estarão a salvo do tormento e serão guiados pela senda reta que leva ao paraíso, se Deus quiser. O segundo versículo também afirma que o que o Altíssimo conduziu na língua do seu profeta Abraão, evidências práticas e argumentos fortes, inspirado por Deus, como recompensa pela sinceridade de Abraão, que a paz esteja com ele, ao chamar para a senda de Deus, o Altíssimo. Em seguida, os versículos passam a falar do descendente de Abraão, pai dos profetas e de Noé, que a paz esteja com ele, o primeiro dos mensageiros, lembrando então que Allah agraciou Abraão com Isaac e Jacó, depois de ele ter crescido um ano, e isso foi uma recompensa para ele, porque ele se separou do seu povo, deixando-os para trás e migrando para adorar a Deus terra. Então Deus o recompensou por sua tribo e seu povo, graciando-o com filhos virtuosos dos seus descendentes que seguiram sua religião para que ele ficasse satisfeito com eles, e assim como Deus havia guiado Noé antes, dado a ele uma descendência justa, Deus também guiou Isaac e Jacó para o caminho reto, concedeu-lhes o dom da profecia. Os versículos continuam elogiando um grupo de profetas e mensageiros, e nestes versículos chegou a 18 mensageiros que devemos acreditar, junto com louvor aos pais deles, seus irmãos e seus descendentes, quem Deus escolheu e guiou para a senda reta. Os versículos chamam a atenção para o fato de que o politeísmo é um dos maiores pecados e o único pecado que Deus não perdoa. Depois disso, os versículos confirmam que aqueles a quem Deus concedeu a sua graça, revelou os livros celestiais, a sabedoria divina, a profecia e a mensagem. Se o povo de Meca não acredita nisso, então Deus confiou essa graça a outras pessoas, nomeadamente aos migrantes, aos ansar e aos seus seguidores, até o dia da ressurreição. Essas pessoas não negam nada e não rejeitam uma palavra, mas acreditam em todas elas, sejam precisas ou semelhantes. Então, os versículos se dirigem ao profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele, lembrando-se de que esses profetas mencionados e os pais, descendentes e irmãos adicionados a eles são o povo de orientação e mais ninguém. Então siga-os, ó Muhammad. Então diga à sua nação, ó Muhammad, que você não exige uma recompensa deles por transmitir a mensagem do seu Senhor, o grande Alcorão, e você não quer nada deles. Pelo contrário, a sua missão é transmiti-lo para que possam acordar e ser guiados para a fé e para o caminho reto. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar a interpretação dos versículos recitados no Surata Al-An'am, Gado. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta era do Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بتملان حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المسطور بتملاني حروف
في البسملة بالنور يعلم بالنوى. Ao sinal horário meia-noite 30 hora local do Cairo, 22h30 UTC, passamos a apresentar o seu boletim informativo da Rádio Cairo. Caros ouvintes, muito boa noite. Vamos começar com o resumo do noticiário. O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdulati, sublinha a importância de continuar o fluxo de ajuda humanitária e o envio da Força Internacional de Estabilização para monitorar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Egito expressa total apoio ao reinício das negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Sultanato de Oman relativamente ao dossiê nuclear iraniano. O ministro de Petróleo, Karim Badawi, enfatiza durante o seu encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos o papel fundamental do Egito como centro regional para a circulação e o comércio de energia. A ministra do Desenvolvimento Local reúne-se com a representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a fim de discutir áreas de cooperação conjunta entre as duas partes. 2 palestinos foram mortos a tiros por forças de ocupação israelense em Beit Lahia e Jabalia, no norte da faixa de Gaza. As notícias em detalhes. Abdulati, Gaza. O ministro das Relações Exteriores egípcio Badr Abdulati afirmou total apoio do Egito ao trabalho do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, liderado pelo Dr. Ali Shaz, enfatizando a importância de continuar o fluxo de ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a formação e o envio da Força Internacional de Estabilização para monitorar o cessar-fogo. Abdulati fez as declarações ao participar da reunião do Comitê Ministerial Árabe Islâmico sobre Gaza, que teve lugar na Eslovénia. O chefe da diplomacia egípcia explicou que a abordagem da crise humanitária em Gaza deve ser acompanhada da abordagem da essência da causa palestina no seu quadro abrangente. Egito. O Egito manifestou seu total apoio à retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Sultanato de Oman sobre o dossiê nuclear iraniano. O Egito sublinhou em uma declaração divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores que os esforços feitos nesse dossiê devem centrar-se na criação de um clima favorável baseado na boa-fé e no respeito mútuo, o que permite alcançar um acordo sustentável o mais rapidamente possível, poupando assim a região dos perigos de uma escalada militar. Petróleo. Durante sua atual visita a Washington, o ministro de Petróleo e Recursos Minerais, Karim Badawi, discutiu com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, formas de reforçar a cooperação no domínio de energia. As duas partes sublinharam as profundas relações egípcio-americanas e a importância de reforçar a cooperação no domínio de energia, centrando-se na atração de investimentos americanos e no apoio e garantia de segurança energética. As duas partes enfatizaram também o papel fundamental do Egito como centro regional do comércio e circulação de energia,
tendo em conta sua localização estratégica e infraestrutura única. Desenvolvimento. A ministra do Desenvolvimento Local e ministra interina do Meio Ambiente, Manal Awadin, manteve uma reunião com a representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A reunião analisou os desenvolvimentos em áreas de cooperação conjunta entre as duas partes, nomeadamente o projeto do apoio técnico do Ministério do Desenvolvimento Local no domínio de descentralização e do desenvolvimento local integrado, que está a ser implementado em 4 províncias do Alto Egito, o que contribuiu para criar oportunidades de emprego, desenvolver o desempenho local e melhorar as capacidades de investimento nessas províncias. Martírio. 2 palestinos foram mortos a tiros por forças de ocupação israelenses em Beit Lahia e em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Uma mulher palestina também ficou ferida em um bombardeamento israelense a leste da cidade de Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza. Entretanto, o exército de ocupação israelense realizou intensas operações que afetaram edifícios residenciais em várias áreas de Gaza. Na Cisjordânia, eclodiram confrontos entre palestinos e as forças de ocupação depois de terem atacado as cidades de Beita e Akrab, ao sul da província de Nablus. Ao mesmo tempo, as forças de ocupação prenderam 10 palestinos nas províncias de Hebron e Calquilia. Atentado. 31 pessoas foram mortas e mais de 130 outras ficaram feridas em um atentado suicida que teve como alvo uma mesquita na capital do Paquistão, Islamabad. Uma fonte de segurança informou que o atentado foi executado por um homem-bomba durante as orações de sexta-feira. Por sua vez, o primeiro-ministro paquistanês Shahbaz Sharif condenou o atentado, comprometendo-se a levar os autores à justiça. Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana anunciou que a Rússia realizou ataques com centenas de drones contra vários locais ucranianos durante as últimas 24 horas. Um comunicado das forças explicou que 297 dos 328 drones e 7 mísseis utilizados por Moscou nos ataques foram abatidos e neutralizados. Asilo. A Suíça afirmou a intenção de manter todos os requerentes de asilo em centros de acolhimento até que os seus pedidos sejam considerados e o seu destino seja determinado. A proposta estipula que os pedidos de asilo podem ser automaticamente retirados em caso de incumprimento dos novos procedimentos. Isto surge no âmbito do reforço das regulamentações da imigração e o governo sueco espera que a proposta entre em vigor no próximo mês de outubro. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo, que agora, amigos ouvintes, vamos prosseguir com a nossa programação normal. A Rádio Cairo apresenta Esportes na semana.
um programa semanal que sai ao ar cada sexta-feira. Preparado por Mohamed Abdul Kamen e apresentado por Ismael. Caros ouvintes, bem-vindos a mais um programa semanal, Os Esportes na Semana, no qual destacamos os principais eventos esportivos realizados durante a semana no Egito quanto no mundo inteiro. Os Faraós são campeões do Campeonato Africano de Handebol masculino. Semana concluída testemunhou a conquista continental de handebol egípcia após a coroação da Seleção Nacional do título pela 10ª vez em sua história, igualando o recorde histórico que foi marcado pela equipe tunisiana. 27ª edição do Campeonato Africano de Handebol masculino, que foi sediada no Ruanda entre 21 e 31 de janeiro atual, testemunhou a continuação do domínio continental dos Faraós, que conseguiram manter o título pela 4ª vez consecutiva. Além disso, o time egípcio garantiu a classificação para a próxima edição do Campeonato Mundial, que será realizada em janeiro do ano que vem na Alemanha. Por sua vez, o ministro da Juventude e Esportes, Horácio Sharaf, parabenizou a Federação Egípcia da modalidade, elogiando os esforços dos jogadores e da equipe técnica. Vale a pena mencionar que a Seleção Nacional Egípcia de Handebol masculino é classificada como uma das forças tradicionais do mundo inteiro. O maior evento multiesportivo de inverno tem início na Itália. A semana concluída testemunhou o lançamento do torneio dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão sendo realizados nas cidades italianas Milão e Cortina entre 6 e 22 de fevereiro atual. O evento se realiza a cada 4 anos, unindo modalidades de esportes de inverno disputadas no gelo e na neve, um dos eventos máximos do movimento olímpico, ao lado dos Jogos Olímpicos de verão. A edição saiu à luz em 1924 na cidade francesa de Chamonix. Essa é a 3ª vez na qual os Jogos Olímpicos são realizados na Itália, depois do torneio de 1956 na capital Roma e Turim, que sediou a edição de 2006. Além disso, esta é a primeira vez em que 2 cidades oficialmente serão sedes dos Jogos Olímpicos, pois em diversas edições anteriores houve a sede principal e uma ou mais de sedes. O programa do torneio inclui em total 116 eventos, 8 modalidades esportivas, de acordo com a proposta que foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional. A edição atual será disputada por 3.500 atletas, representando 93 países, para ganhar 195 medalhas olímpicas. Além disso, o torneio marcará a primeira aparição do Benin, Emirados Árabes Unidos e Guiné-Bissau. As competições ocorrerão em 15 locais entre as 2 cidades sede, Milão e Cortina, cujo nome foi derivado a mascote dos Jogos Tina. Vale a pena mencionar que este é o primeiro evento olímpico que se realiza após a eleição da nova presidente do Comitê Olímpico Internacional, St. Conventre, Zimbábue, que se tornou a primeira mulher africana a assumir o maior cargo esportivo no mundo inteiro.
NBA África lança o primeiro campeonato universitário de basquete no Egito, com o objetivo do aumento da competitividade, a divulgação da modalidade no mundo inteiro. Parte da Associação Nacional Basquete África, NBA África, foi anunciado recentemente o lançamento da primeira competição universitária de basquete no Egito. O evento será realizado entre abril e maio próximo em Cairo, com a participação de times de 40 universidades, tanto do Egito como de outros países. O campeonato também incluirá a realização de outras competições de basquete, vezes 3, sub-17 e 19. Vale a pena mencionar que o Egito, operação com NBA África, deu competições de basquete ao nível de clubes nos últimos anos. Já chegamos ao final da edição deste novo programa esportivo dos esportes na semana. Na próxima semana, mesmo horário, nova edição com novas notícias esportivas. Fiquem conosco. Tiveram com vocês da locução Ismael. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Caros ouvintes, agora passamos a apresentar o nosso programa Sermão da Sexta-feira, dizer a família e a eternidade e a fiação. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado, Ele disse: Ele é quem vos criou de uma só pessoa e desta fez sua mulher para Ele tranquilizar-se junto dela. É o testemunho que não há Deus além de Allah e que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Oh Allah, abençoe nosso mestre Muhammad, sua família e seus companheiros que o seguiram com benevolência. Allah se agradará deles e eles se agradarão dele até o dia do julgamento. A seguir, a família é o fundamento da sociedade e a base da sua construção, e com a sua coesão e estabilidade se forma a coesão e a estabilidade da sociedade. Portanto, o Islã dá grande atenção à construção da família para conseguir tranquilidade, afeição e misericórdia entre todos os seus membros. Allah Todo-Poderoso dizendo: e dentre seus sinais está que Ele criou para vós mulheres de vós mesmo, para vos tranquilizardes junto delas, e fez entre vós afeição e misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. Quem contempla os versículos nobres descobrirá que Allah Todo-Poderoso e Majestoso deixou claro que construir família é um de seus grandes sinais, por isso fez do casamento uma serenidade e tranquilidade, pois o homem que encontra paz na esposa e a mulher também encontra paz no marido. Allah, glorificado seja Ele, fez da afiação e da misericórdia os alicerces da construção de uma família, pois a afiação é um atributo que incentiva o bom trato para que cada um do casal tolere o que vier do outro, de acordo com suas diferentes naturezas. O profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse neste respeito: um crente não deve odiar uma mulher crente. Se ele não gosta de uma de suas características, ficará satisfeito com a outra.
Assim, a família será baseada no significado de boas éticas, belo companheirismo e compaixão, e nas sombras desta família estável e coesa, qualidades boas e dignas e descendentes justos crescerão, e a felicidade se espalhará por toda a casa. Para conseguir tranquilidade e afiação na família, várias coisas devem ser cuidadas, incluindo bom trato e boa convivência, como Allah Todo-Poderoso diz, e convivei com elas convenientemente. Também nosso profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, disse: trate as mulheres com gentileza. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: o melhor de suas esposas é aquele que faz seu marido feliz quando olha para ela, obedece quando ele a comanda, e quando ele está longe dela, ela é sincera com ele no que diz respeito a si mesma e sua riqueza, incluindo os gastos do marido com sua família, fornecendo comida, bebida e roupas. Allah Todo-Poderoso diz: e impede ao pai o sustento e o vestir delas convenientemente. Deus glorificado seja ele. Também diz que aquele que tem prosperidade despenda conforme sua prosperidade. O nosso profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: o melhor tipo de caridade é aquele que é dado quando você é rico, e a mão superior é melhor do que a inferior, e comece com aqueles por quem você é responsável. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: é ruim o suficiente para alguém que não cumpre sua obrigação de sustentar sua família. Além disso, é necessária a confidelidade entre o casal. Cada um é uma confiança e uma serenidade para o outro. Nenhuma religião concorda em divulgar segredos, como nosso profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: a pior das pessoas em posição perante Allah no dia da ressurreição é o homem que tem relações sexuais com sua esposa e ela com ele, e então divulga o segredo dela. Ambos os cônjuges devem participar da educação dos filhos, criá-los adequadamente. O papel assumido pelos pais não se limita a fornecer e servir-lhes comida, bebidas e bens materiais, mas cuidar dos filhos inclui sempre neles valores e morais, de forma a desempenhar o papel que lhes corresponde na sociedade em que vivem, participam do desenvolvimento de suas comunidades. Portanto, atingir esse objetivo será uma fonte de alegria e tranquilidade para seus pais, tanto na vida mundana quanto na outra. Allah glorificado seja ele, diz: e os que dizem Senhor é nosso, conceda-nos da parte de nossas mulheres e de nossa descendência alegre frescor nos olhos, e faze-nos guia para os piedosos. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, diz: quando um homem morre, sua ação é interrompida, exceto 3 coisas: caridade, cujo benefício é contínuo, ou conhecimento do qual o benefício continua a ser colhido, ou um filho justo que suplica por ele. Assim como a família se prepara com os filhos, também deve se preocupar com os direitos dos pais. Allah Todo-Poderoso diz: e teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele, e decretou
benevolência para com os pais. Assim, a segurança, a serenidade e a felicidade são alcançadas para todos os membros da família, incluindo consulta entre membros da família em questões de vida. Isso faz com que cada membro da família sinta seu papel e importância. Nosso profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, consultou sua esposa, Salma, que Allah esteja satisfeito com ela, no trato de Hudaybiyah, e ele concordou com ela e ficou satisfeito com sua opinião, e o bom estava em seu conselho, que Allah esteja satisfeito com ela. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad bin Abdullah, e sobre seus familiares, companheiros e os que o seguiram até o dia do juízo final. Não há dúvida de que a família do casal tem um grande papel na manutenção da estrutura e estabilidade da família, e isso fortalecendo os laços de amor e respeito, serenidade e afiação entre eles, respeitando sua privacidade e contendo as diferenças, tanto os conselhos e orientações. Allah Todo-Poderoso diz a meus servos que digam aos idólatras a palavra que for melhor. Por certo, Satã instiga a cisânia entre eles. Por certo, Satã é para o ser humano inimigo declarado. E assim, caros ouvintes, já chegamos à reta final da nossa edição de hoje do nosso programa Sermão da Sexta-feira, apresentado por Magida Bacari, na técnica de Sorraba e na supervisão Mariana Samiri. الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. يا خالي الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. تطلع وتدبل على دمع الأمل والشوق، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا
يدرى بيها ولا يعلمها غير الله. سبحانك سبحانك يا ربي سبحانك. A Rádio Cairo apresenta o programa Jerusalém ao longo da história. Programa preparado por Mahmoud Hassan e apresentado por Majid Abakar. Caros ouvintes, passamos a apresentar o nosso História de Jerusalém. Dizer, no episódio de hoje, examinamos as condições dos residentes árabes de Jerusalém no período que antecedeu a ocupação britânica e durante a invasão da cidade pelo exército britânico. Fontes históricas que descrevem a situação dos habitantes de Jerusalém naquela época indicam que nos anos que antecederam a chegada das forças britânicas, a população árabe sofreu graves dificuldades econômicas e ansiedade política como resultado da Primeira Guerra Mundial e das políticas adotadas pelo Império Otomano em seus últimos anos. A guerra interrompeu as rotas comerciais, causou grave escassez de alimentos e levou à pobreza e doenças generalizadas. Essas condições foram cravadas pelo regulamento precatório e pela confiscação de produtos agrícolas para apoiarem o esforço de guerra. A pesada tributação sobrecarregou ainda mais a população, enquanto os serviços públicos básicos se deterioraram, afetando negativamente a vida cotidiana na cidade. Naquela época, Jerusalém era caracterizada por uma sociedade árabe coesa, composta por muçulmanos e cristãos que viviam juntos em um tecido social unificado, unidos por uma língua, costumes e interesses comuns. À medida que as forças britânicas avançavam, um sentimento generalizado de medo e incerteza se instalou, alimentando por rumores sobre o destino das cidades sob ocupação estrangeira e preocupações sobre as intenções das potências europeias em relação à Palestina e seus locais sagrados. Contudo, muitas figuras notáveis da cidade e instituições religiosas optaram por manter a calma e evitar confrontos armados em Jerusalém por preocupação com a segurança dos residentes e a preservação dos locais sagrados. Quando as forças otomanas se retiraram e o exército britânico entrou na cidade em dezembro de 1917, a população árabe reagiu com sentimentos contraditórios. Por um lado, alguns residentes sentiram alívio com o fim do domínio otomano, que lhes havia imposto pesados fardos durante a guerra, e esperavam que a nova administração pudesse trazer estabilidade e melhores condições de vida.
E assim, caros ouvintes, já chegamos à reta final da nossa secção de hoje do nosso História de Jerusalém, preparado por Mahmoud Hassan, apresentado por Magida Bakari, na técnica de Soraba e na supervisão Mariana Samiri. Rádio Cairo apresenta Palestra Cultural, apresentada por Amale de Sucre. Agora vamos apresentar a palestra cultural sobre a cidade médica na nova capital administrativa, preparado por Shirin Abdul. Caros ouvintes, a cidade médica na nova capital administrativa é um dos megaprojetos de serviços oferecido pelo governo egípcio, que a tornou um destino médico mais importante do mundo árabe e investiu 25 bilhões de euros. Espera-se que esta cidade inclua todos os serviços médicos necessários aos moradores da nova capital administrativa, utilizando as técnicas mais modernas e os melhores especialistas médicos do mundo. A cidade médica incluirá hospitais, laboratórios, centros de exames e clínicas que abrangem todas as áreas médicas. A cidade médica está estrategicamente localizada em uma das áreas mais importantes da nova capital administrativa, a zona G14 no centro da cidade. Localizada entre o segundo e o terceiro distrito, fica próxima de pontos turísticos da capital, como Esh bin Zaid, o distrito governamental, os distritos dos ministérios e embaixadas, o Rio Verde, a icônica Torre Al-Mazan e o Hotel Al-Mazan. Também fica perto de escolas, universidades e da cidade do conhecimento. Isso a torna facilmente acessível aos moradores da nova capital. A cidade médica está sendo construída pela Autoridade de Municípios Urbanos em colaboração com uma empresa chinesa de engenharia e construção. Isso a torna a primeira instalação médica do mundo árabe. A cidade inclui um hospital de 8.000 hectares, incluindo um departamento de pediatria e ginecologia, cada um com 300 leitos, além de uma variedade de clínicas que abrange todas as especialidades médicas e uma academia para médicos e enfermeiros de alto nível. O maior prédio também está disponível para o Fundo de Seguro de Saúde. Hospitais franceses e alemães especializados em tratamento de câncer com as mais modernas tecnologias estão sendo construídos, aplicando as mais recentes teorias médicas para tratar casos críticos. Além disso, há clínicas para o tratamento de diabetes, doenças renais, hepáticas e cardíacas, bem como centros de pesquisa, laboratórios centrais, centros de exames e serviços de banco de sangue. Os serviços são oferecidos com os mais altos níveis de qualidade de acordo com os protocolos de tratamento modernos. A cidade conta com unidades residenciais para médicos e hotéis para promover o turismo terapêutico. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar uma palestra cultural sobre a cidade médica na nova capital administrativa. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
A Rádio Cairo apresenta Sétima Arte, um programa preparado por Nehad Afifi e traduzido, apresentado por Majid Abakari. Amigos ouvintes, passamos a apresentar o nosso Sétima Arte, dizer em comemoria do aniversário de falecimento da atriz Soad Nasri, que ocorre em janeiro. A edição de hoje destaca um dos seus filmes intitulado Casamento por Decreto Presidencial. Produzido em 2001, o filme gira em torno de um funcionário do Ministério das Relações Exteriores que decide se casar com uma moça de classe social mais alta. No momento de impulsividade, ele envia um convite de casamento ao presidente, que aceita. Os preparativos para receber o presidente no casamento não aguardado começam. O filme foi estrelado por Hani Ramzi, Hanani Turki, Soad Nasri, Hassan Hussein, Marwa Hussein e Sana Yunus, com direção de Khalid Yusuf. Conhecida por seus fãs como Mama Maisa, Soad Nasri criou papéis memoráveis em mais de 100 trabalhos, entre teatro, cinema e séries de televisão. Nascida no bairro de Shubra, no Cairo, em março de 1953, Soad Nasri sonhava em ser jornalista, mas sua trajetória de vida mudou ao ingressar no Instituto Superior de Artes Teatrais, onde se formou em 1975. Seu projeto de formatura foi um papel trágico na peça Yassine e Bahia. Após a formatura, começou a conseguir diversos papéis, sendo o primeiro em A Família Dabashi, dirigido por Samir El Asfouri. Suas aparições de destaque vieram no cinema com títulos como O Ciúme Fatal e Uma História Egípcia, ambos de 1982. Em seguida veio Isto é Cairo, em 1985, no qual atuou ao lado de Muhammad Subhi e foi imediatamente aclamada como uma estrela da comédia. Ela continuou atuando no teatro, conseguindo papéis em O Bárbaro, em 1985, The Family of Wanisi, em 1997, bem como em séries de televisão com participações em Rehelati El Milioni, em 1984, e Wanisi Diários, cuja primeira parte começou em 1994. Esta última série obteve um sucesso sem precedentes entre o público, que lhe deu o apelido de Mama Maisa, já que ela interpretava uma figura materna chamada Maisa. Em 2004, Nasri recebeu uma das propostas mais importantes de sua carreira para o filme Alexandria, Nova York, dirigido por Yusuf Shahini. Sua última aparição foi em A Vida e o Prazer Supremo, em 2005. Em 2006, Nasri se submeteu a uma lipoaspiração, mas entrou em coma após ser anestesiada. E assim, caros ouvintes, já chegamos à reta final da nossa edição de hoje, do nosso Sétima Arte.
preparado por Nehada Afif e apresentado por Imagida Bakari, na técnica de Sorraba e na supervisão Mariana Samir. Rádio Cairo apresenta Egito maravilhoso. Programa preparado por Safia Ismail, apresentado por Ismail Goma. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal O Egito Maravilhoso, na qual destacamos um dos mais importantes fatores da atração turística no Egito. Caros ouvintes, convidamos vocês para um giro virtual pelo Grande Museu Egípcio. Vivenciem o museu em todas as suas facetas, cercados por extraordinários artefatos da antiga civilização egípcia. Começamos o nosso giro pelo Grande Salão, onde a estátua do rei Ramsés II reina majestosamente. Nos imponentes e símbolos reais dão as boas-vindas, sussurrando histórias de milénios passados. Vocês se sentirão como se estivessem caminhando na presença dos seus antepassados. O tempo parece parar e vocês podem absorver o esplendor do passado. Antes de subir a grande escadaria, o Grande Salão oferece um espetáculo único. A magnificência da pedra se harmoniza perfeitamente com a luz natural e filtra-o pelo teto de vidro. À sua direita e à sua esquerda encontram-se estátuas colossais de antigos reis egípcios, enquanto artefatos menores são cuidadosamente dispostos em vitrinas transparentes, revelando silenciosamente os segredos de milhares de anos. A parede oeste é adornada com murais que retratam o cotidiano do antigo Egito, de rituais religiosos e momentos de alegria ou trabalho em palácios e templos. Do lado oposto, obeliscos e estátuas colossais de reis se erguem ao lado de murais que ilustram a vida dos monarcas e ritos religiosos. As colunas ornamentadas de átrio se integram perfeitamente aos grandes vitrais que inundam o espaço com luz natural e criam uma sensação de amplitude e conexão entre passado e presente. Os corredores cruzam as salas, permitindo que os visitantes circulem livremente pelo Grande Museu Egípcio. Há áreas de estar para contemplação e telas interativas com informações detalhadas sobre os artefatos. Do canto do átrio guarda uma mensagem. Portanto, a história não é apresentada apenas para observação, como uma experiência completa. Os visitantes se sentem parte da antiguidade, aguardando a subida de escadaria para continuar a sua jornada através da realeza e da eternidade. Subimos a grande escadaria, cada degrau temos a representação dos reis, mas não era apenas uma escadaria, era uma ascensão na glória. A disposição dos artefatos nessa escadaria com os seus 105 a 108 degraus não é meramente uma exposição.
mas uma narrativa museológica completa que guia o visitante através do conceito de no Antigo Egito. Essa narrativa começa com a figura real, passa pelas casas dos deuses e finalmente aprofunda-se na relação entre os reis e as divindades. Enfim, a narrativa atinge o seu clímax no topo com o tema espiritual, jornada para a vida eterna. Assim, a subida da escadaria torna-se uma leitura digna da história do rei, desde o seu poder na terra até a sua imortalidade no céu. Assim, queridos, acabamos de apresentar o Egito Maravilhoso, programa preparado por Sofia Ismail. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismail. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. صياد 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 ورحت اصطاد صادوني طرحوا شبكهم برمش العين صادوني يا اسقيني يا شابة ونوليني حبة مية اسقيني يا شابة ونوليني حبة مية اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا الله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه عدويه عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غارب في المية بنشال وانحط اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غارب في المية بنشال وانحط يم الخدود العنابي يم
Amigos ouvintes, agora já estamos na reta final da nossa emissão, mas antes vamos ao resumo do noticiário. O ministro das Relações Exteriores egípcio sublinha a importância de continuar o fluxo de ajuda humanitária e o envio da Força Internacional de Estabilização para monitorar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Egito expressa total apoio ao reinício das negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Sultanato de Oman relativamente ao dossiê nuclear. O ministro do Petróleo, Karim Badawi, enfatiza durante o encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos o papel fundamental do Egito como centro regional para a circulação e o comércio de energia. A ministra do Desenvolvimento Local reúne-se com a representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a fim de discutir áreas de cooperação conjunta entre as duas partes. 2 palestinos foram mortos a tiros por forças de ocupação israelense em Beit Lahia e em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Este foi o resumo do noticiário de hoje da Rádio Cairo. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa programação. Por hoje agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Usama. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.